Fala galera, o Papo Reto de hoje é sobre como ter uma boa experiência do cliente em pequenos negócios. E para isso eu convidei a Gisele Paula, que é cofundadora do Reclame Aqui e fundadora do Instituto Cliente Feliz. A gente vai bater um papo com dicas bem práticas, simples, que você pode aplicar e melhorar muito a experiência dos seus clientes, o atendimento dos seus clientes e, por consequência, o seu negócio como um todo. Então fica aí que o papo foi bom demais. Fala galera, tá começando mais um Papo Reto e hoje muito especial com a minha amiga aqui, Gisele Paula, que veio aqui falar pra gente de um tema que é o atendimento ao cliente, é cliente no centro, tem vários nomes, ela vai explicar isso, vai falar um pouquinho sobre isso pra gente tentar definir o que é. Então, primeiro, Gisele, que é cofundadora do Reclame Aqui, que é a precursora, a empresa vanguardista quando a gente fala de atendimento ao cliente, criou essa escola que as empresas tiveram que se capacitar e correr atrás desse atendimento antes mesmo de surgir esse tema na mesa aí das pessoas. E do Instituto Cliente Feliz agora, que é a empresa que ela ajuda, faz consultoria, treinamento para ajudar as empresas a de fato implementarem essas práticas no dia a dia. Gisele, bem-vinda e obrigado. Feliz que você está aqui. Alisson, obrigada pelo convite. Esse mundo dá tantas voltas, né, pra gente estar aqui hoje, né, fazendo esse bate-papo. Obrigada. Verdade. A gente estava namorando há um tempo esse papo, a gente já se fala há bastante tempo nos bastidores, mas não surgiu oportunidade e agora acho que é o momento que juntou tudo aí e ficou até bom, melhor ainda para falar desse tema. Primeiro, então, até era legal você definir isso, assim, a gente vê hoje em muitos lugares, todo mundo falando de customer centric, de atendimento a cliente, mas eu acho que não existe ainda uma verdade universal sobre isso, né? Muita gente entende de um jeito. Se você puder falar um pouquinho disso, dar um contexto disso, o que de fato é, então, prestar um bom atendimento, como é que a gente pode definir isso? Muitos têm se falado, né, sobre a experiência do cliente, customer centric, aí a gente começa a usar esses termos em inglês e parece que fica as coisas mais distantes, mais complicadas de serem implementadas. Por um lado, foi bom porque esses termos, quando eles começaram a virar moda no Brasil, fez despertar, né, o olhar dos empreendedores e dos proprietários de negócios para um tema que talvez antes eles nem olhassem, né, que é a experiência do cliente, o olhar como o cliente está sendo tratado na loja, no seu negócio. E, então, de certa forma, trouxe, né, esse assunto à tona, mas a gente volta para as nossas origens, que é onde tudo começa, né? Que é você tratar as pessoas com respeito, né? Com cuidado, acolher o seu cliente, né? Usar cada contato para gerar a melhor experiência no cliente, pensar produtos, pensar os processos, os procedimentos com o olhar do cliente, né? Isso a gente faz muito pouco nas nossas empresas, dentro dos meus processos. Como que eu vejo isso para gerar o menor esforço para o meu cliente? Às vezes eu tenho uma regra, um procedimento que para mim tá ótimo, né? Bem seguro, não vai falhar em nada. Mas para o cliente, ele vai ter que ligar 3 vezes, vai ter que digitar o CPF 5 vezes para conseguir ter a informação. Pela ótica do cliente, eu não estou tratando ele. Então, desmistificando um pouco desses termos, quando você começa a cuidar, né, do cliente, cuidar da experiência dele, entregar para ele o básico bem feito, aí você está começando a falar de gerar realmente uma experiência incrível para o cliente. E o gatilho que fez esse assunto voltar com força, você acha que foi as redes sociais, a presença com força das pessoas podendo dialogar e falar sobre as marcas? O que você acha que fez esse assunto voltar? Como você falou, né? São coisas que já sempre existiram, né? Tratar bem as pessoas e atender bem nunca não é nenhuma inovação. Mas esse tema voltou, você acha, redes sociais, por um trabalho tipo do Reclame Aqui, de expor as marcas? Qual que é a sua leitura disso? Olha, a minha leitura é uma série de fatores que fez com que isso voltasse mais à tona. Primeiro, foi sim as mídias sociais, né, que expôs mais as marcas, mas se você for olhar para a história, sempre há algo de novo que acontece que faz com que as marcas se sintam mais vulneráveis e aí, quando ela está vulnerável, ela olha para o cliente. Como é o caso agora da pandemia. A marca está mais vulnerável, o que ela tem na mão? A base dela de clientes, ela volta a olhar para o cliente. Se a gente for olhar lá atrás, né, quando o CDC foi criado no Brasil, por que ele foi criado? Porque você comprava uma bandejinha de carne no supermercado e chegava em casa e estava estragada, você voltava no supermercado para falar assim, tá estragada. O supermercado falava, não tem nada estragado. Daí você que não colocou na geladeira, você que estragou, mas a gente não devolve nada aqui não. E ficava por isso, porque você não tinha uma mídia social, você não tinha nada para reclamar. Aí se surgiu o CDC, né, vieram as práticas de ouvidoria e tal dentro das empresas. O cliente começou a ser mais ouvido. Depois vieram as
mídias sociais. E agora, por último, o que vem acontecendo, né? As empresas de tecnologia, que elas nasceram já com drive, né, de cliente, pega uma Netflix, uma Nubank, que a gente fala bastante delas, né? Elas começaram a falar para as pessoas assim, olha, a gente nasceu para deixar clientes encantados, a gente nasceu para os nossos clientes, eles são a razão da nossa empresa. E como foram empresas que cresceram muito rapidamente, geraram um sucesso incrível, né, e todo mundo querendo entender o sucesso delas, uma das vertentes sempre foi o cliente. Então, isso veio à tona, né, veio do Vale do Silício, dessas empresas replicando, né, essa mesma metodologia do cliente no centro. Por isso que isso voltou. Como eu te falei, assim, a gente aqui tem tentado cada vez mais levar todas as práticas de mercado para o micro, pequeno e médio empreendedor, que representa aí 80%, 90% da produção, dos empregos no Brasil. É a grande massa, é quem de fato exerce a maior força, né, como empresa, etc. E aí, para a gente desmistificar até isso que você falou, de cliente, customer centric, esses termos que já tornam distantes, seria legal a gente trazer, então, assim, dicas práticas, né, para esse pessoal que está empreendendo, que já empreende há um bom tempo, que não é nenhum negócio de tech, talvez é um comércio, um serviço, algo mais simples, mas como que eles podem, de fato, trabalhar esse atendimento ao cliente, assim, como que eles podem olhar para isso e conseguir extrair valor disso, que é importante também, né, assim, é fazer o trabalho e extrair valor disso e aprender com isso. E, assim, essas dicas que eu vou passar aqui para quem está nos ouvindo, são dicas que, se você é um microempreendedor, se é só você no seu negócio, se você é uma padaria, se você tem um salão de beleza, se você tem uma loja de roupas, são dicas que você pode implementar no seu negócio e com pouquíssimo investimento, né? Talvez você não vai ter nem investimento, é mudança de postura, comportamento, e você vai ter resultados extraordinários, né? Você não consegue ter clientes felizes se você não tiver colaboradores felizes. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você tem que se certificar. Se você tem equipe, se você é só você tem que cuidar de você tá feliz fazendo o que tá fazendo. Mas se você tem uma equipe, olhe para essas pessoas, como elas estão, se elas estão bem, se elas estão se sentindo bem, se elas estão confortáveis. Um exemplo, Alisson, que eu falo é assim, se você não paga vale transporte, vale refeição, né, não dá o mínimo para tua equipe, não queira que ela encante seu cliente, que ela vai fazer o mínimo possível para o seu cliente também, né? Maravilhoso isso, porque aí acaba atingindo, olha só, a essência da companhia, né? Porque pessoas felizes vai refletir em várias coisas. Então, é uma atitude que vai ter um reflexo em outras coisas também, não só no atendimento, mas em tudo, né? Na produtividade, enfim, na própria marca da empresa, né? Porque é legal demais isso. E é um belo ensinamento que a gente costuma não olhar, né? Porque quando fala em atendimento ao cliente, olha para fora, não olha para dentro. Exatamente. Começa de dentro para fora, né? E de cima para baixo. O segundo ponto que eu costumo também recomendar para as empresas, que eu anotei aqui para falar, é você permitir, né, que experiências positivas para o cliente aconteçam. Então, se a tua equipe não tem um mindset de ir lá e fazer algo para encantar o cliente, faça você, dê o exemplo e demonstre isso, né, para a tua equipe. Faça e explique por que você está fazendo. Quando você vai lá, cuida do cliente, devolve aquilo que ele está insatisfeito, acaba com uma fila que está deixando as pessoas infelizes ali, você faz e explica para as pessoas por que você está fazendo aquilo, porque a sua preocupação é muito grande com o cliente. O empreendedor, se ele quer dar esse foco para o negócio dele, ele precisa dizer isso para as pessoas, né? E colocar isso na prática, né? Gerar essa experiência. E quando eu falo de gerar experiência, também é reconhecer as experiências quando elas acontecerem. Então, se um colaborador seu foi elogiado por um cliente, para tudo, faça festa, bate palma. A gente faz isso quando vende, né, Alisson? Fato. Aí quando o cliente elogia, a gente não faz, a gente tem que fazer isso, verdade, né? Verdade. Bate palma, toca sino, enfim, cria um ritual para reconhecer as boas práticas de acolhimento e atendimento ao cliente. Até porque o cliente feliz é venda, né? Venda futura, é venda, recorrência, é retenção. Às vezes você tem que celebrar, isso é uma verdade, assim, E isso que você falou é maravilhoso, tem que no dia a dia mostrar a importância que aquilo tem para a companhia, mas é mostrar o quão isso é importante para reconhecimento daquelas pessoas, né? Porque senão elas não vão fazer. Isso que você falou, se elas não se sentirem que vão ser reconhecidas,
elas não vão fazer. Tem que sempre lembrar, né, que eles estão numa posição diferente, né, assim, não, é aquela história, não adianta cobrar as pessoas como se elas fossem donas do negócio, elas não são donas do negócio, elas estão com a cabeça em outro lugar. Você precisa colocar elas no lugar que você quer que elas se vejam, etc. Então a prática é fundamental, né, e a gente, de novo, é mais um item que mostra como tratar o cliente, cuidar do cliente atinge outras áreas da companhia de novo. A gente fala do customer centric, mas o que é a cultura do cliente? Cultura, quando a gente está falando de cultura, é o que se acontece todos os dias dentro de uma empresa, né? São as suas atitudes, as repetições. Se você vai lá, pratica um exemplo de bom atendimento e reconhece isso na sua equipe, você está dizendo o quê? Que essa é a sua cultura, né? De olhar para o cliente. Se você repetir isso que eu fiz, eu vou te reconhecer por isso. A cultura começa assim. Você sabe que tem duas coisas que eu olho, né, quando eu vou numa empresa, para saber se ela já é orientada ao cliente ou não. Primeiro eu pergunto para ela qual que é a missão da empresa. Se na missão tá assim, ser a maior empresa, ser reconhecida como uma empresa mais inovadora, tá muito longe do cliente, né? Então, a empresa que tem cliente no centro, na missão dela, isso já diz, né? Que ela tem que olhar para o cliente. E a segunda coisa numa reunião de diretoria, quanto tempo as pessoas ficam falando de cliente? Porque às vezes você passa uma reunião inteira de diretoria falando de vendas, estratégia, crescimento, produto, e quanto falou de cliente? Mostra tudo que é tipo de número e de resultado, mas não lê os comentários lá no Instagram dos clientes, né? Um exemplo simples, né? Que daí vai achar besta, né? Não vou ler isso, mas talvez ali esteja a chave principal pro futuro do negócio. O terceiro ponto, que já entrando nesse assunto, é ouvir os clientes, colaboradores e os seus concorrentes também. Ouvir os clientes é fundamental. Você não só tem que estimular, mas também saber lidar com o feedback do cliente. Muito empreendedor de um pequeno negócio lida de forma muito avessa com a reclamação. A gente sempre parte do princípio que o cliente está ali querendo algo mais, está exagerado, né? E se você vai ouvir feedbacks com essa mentalidade, você não consegue evoluir. Então, os feedbacks, eles têm que vir para você como uma fonte de aprendizados, né? De oportunidades que você tem de melhorar. Isso muda tudo. Assim, na minha vivência com Reclame Aqui, eu lidei com muitas empresas, é significativo o resultado de uma empresa quando ela olha para os feedbacks do cliente como oportunidade. Aquela que olha sempre para o embate, que o cliente sempre está exagerando, que o cliente sempre está agindo de má fé, ela não consegue evoluir, ela está sempre patinando. E os próprios colaboradores também, porque às vezes a pessoa que está ali com você todos os dias te dá uma sugestão de melhoria para o seu negócio e você não dá atenção para ela. Mas ela é quem está ouvindo seus clientes diariamente, né? Então, no mínimo, né, ter uma reunião de feedback com essa equipe, para essa equipe dizer para você que você pode melhorar. Os teus vendedores, o teu caixa, eles estão em contato com o cliente o tempo todo. Sem dúvidas, eles têm algo a acrescentar. Sim. Então, esse é o terceiro item. Ouvir os colaboradores, clientes e concorrentes, né? Às vezes, o teu concorrente te diz alguma coisa que te dá o estalo para melhorar. Você acha legal acompanhar, tipo, redes sociais do concorrente de vez em quando? Super, super. Não só as redes sociais, como o próprio Reclame Aqui. Sim. Do que as pessoas estão reclamando do seu concorrente no Reclame Aqui? Usa aquilo como oportunidade da sua empresa se diferenciar. Sim. Se o cliente reclama do seu concorrente assim, um absurdo, o atraso na entrega. Você já sabe que seu concorrente tem um problema de atraso, usa isso. Sobe o marketing lá também, já sobe o marketing. Entregamos X, já tem oportunidade boa. Quando a gente fala de ouvir os clientes, aí tem várias ferramentas para fazer isso, né? Assim, eu acho que o NPS é uma delas que todo mundo fala por aí, né? É uma metodologia, né, que mede através de uma nota de 0 a 10, se o cliente é promotor, detrator ou neutro em relação à sua marca. E tem outras ferramentas também, não precisa ser o NPS em si, né? Pode ser começar do básico, né? Perguntar, mandar e-mail, sei lá, né? Fazer uma planilha, começa assim, né? Também não precisa ser super especial. Você precisa começar a saber o que as pessoas estão falando, o que elas acham sobre o seu negócio. Não deixe as pessoas não falarem, porque às vezes você não saber o feedback das pessoas faz com que seu negócio até feche, porque as pessoas vão deixando de ir, e você não
sabe por que elas estão deixando de ir, de repente, porque elas não estão mais felizes, né? Se você tivesse tido essa oportunidade de saber antes, você teria corrigido. Então, comece na porta, comece no caixa, depois vai pegando o e-mail dos clientes ali, o telefone, faz uma pesquisinha no Google Docs, no Google Forms mesmo. O NPS parece um bicho de 7 cabeças também, mas não é. Você não precisa contratar uma ferramenta para medir o nível de lealdade, porque o NPS, né, vamos esclarecer para o pessoal que é o nível de lealdade do cliente com a sua empresa. Mas ali ele diz se ele recomenda, se ele voltaria a comprar. Então é importante você medir. E se ele der nota abaixo de 7, né, de 6 para baixo, ele já é um detrator. Você tem que saber o que faltou, né, na experiência desse cliente, melhorar, não só para ele, mas para os demais também. Então, estimular essa avaliação do cliente é fundamental para qualquer negócio. Isso que você falou é um ponto importante também, que a ausência de feedback mostra que as pessoas estão debandando. E quem se importa, querendo ou não, mesmo que esteja de cabeça quente ou num momento de estresse, se ele está ali falando é porque ele se importa, ele espera que algo melhore para ele continuar. Agora, se realmente ele não volta e não dá, nem vou dar, é porque largou a mão. Então, a ausência de feedback é um sinal de alerta máximo de que as pessoas estão debandando. Total. O cliente, quando ele some, você pode ir atrás, que é um sinal, né? Ele não responde suas mensagens, não reclama mais. Aquele que sempre reclamava, deixou de reclamar, tem algo de errado. O outro ponto, né, que é o quarto item que eu trouxe, é você olhar para a causa raiz das reclamações. É fundamental que o empreendedor, ele reserve um tempinho da agenda dele com a equipe e lista, vai fazendo, se você tem um bloquinho de notas, vai listando ali, se você está na correria, não consegue registrar isso no sistema, você não tem uma plataforma para medir isso, pega um bloquinho de notas, vai listando os problemas que deram na semana. Depois, você faz uma reunião com a equipe e vamos olhar, gente, o que a gente fez aqui, o que faltou, que a gente errou nesse caso. E vai voltando, né, faz uma conta de trás, um caminho inverso, até chegar na origem do problema. E corrige aquilo dali, né, para não acontecer novamente e aquilo não virar uma bola de neve, né? Porque hoje todo mundo nas mídias sociais, para gerar uma crise de uma falha que acontece ali simples dentro de uma loja, é rápido e fácil, né, Alisson? Eu falei disso esses dias até, que é quando a gente vai resolver um problema, a gente sempre tem que ter a consciência de que várias outras decisões já foram tomadas em cima daquele problema e geraram novos problemas, que já são processos, que já tem pessoas fazendo. Então, assim, quando você encontra uma falha, precisa dedicar tempo e resolver os problemas e achar eles, né? Que esse é o grande pepino, né? Achar o problema na hora que acontece é mole, mas depois você entrar na sua empresa e achar onde está enraizado os probleminhas, onde eles viraram um processo, é complexo. E, puta, que belo insight, porque é difícil, viu? É difícil, precisa de dedicação, né? Primeiro você vai lá e faz, mostra como corrigir, como encontrar os problemas, a dedicação que precisa, o tempo que precisa de ser dedicado, e aí as pessoas vão ver e com o passar do tempo elas vão fazer, porque elas vão entender que isso é relevante para elas serem reconhecidas na empresa, né? Então a gente um ciclo mesmo. Voltou no ciclo de... É um ciclo. Que a gente falou antes. E o último item que eu trouxe para nós é o over-delivery, né? Que é uma palavra em inglês, mas, né, trazendo para o nosso bom português, é fazer o algo mais. Então, a gente fala muito de encantamento do cliente. Para gerar o encantamento, um passo a passo. Você tem que fazer o básico bem feito, entrega o teu arroz com feijão bem feitinho. Depois que você fez essa entrega bem feita, você pensa no algo mais. A cada interação com o meu cliente, o que eu posso fazer para gerar o algo mais para ele? Sempre entregar um pouquinho mais. Entrega 10% mais. Precisa entregar 50%, nem o dobro. Não, 10%, uma cerejinha no bolo. Se você fizer isso a cada interação com o seu cliente, não tenho dúvida que isso vai gerar resultados. Esses clientes vão ficar encantados, eles vão recomendar você, né? E hoje eu percebo que as pessoas estão muito mais generosas a elogiar as empresas que fazem boas ações, né? Não só de atendimento, mas quando a empresa tem uma ação positiva com o seu colaborador, ajuda pessoas, né? A causas sociais, então as pessoas estão mais realmente comovidas com isso. E tem um outro ponto que eu queria reforçar aqui que eu acho mágico, que é fazer o básico bem feito. E isso, por mais que pareça clichê, é difícil
difícil para caramba. Porque todo mundo tá tentando pensar no algo a mais e não tão para com bem feito. Já quer melhorar, eu quero ser melhor, eu quero fazer não sei o quê, eu quero não tem fim. Né? Então eu queria reforçar muito isso, porque primeiro, faz bem feito, cumpre o que você promete, cumpre prazo de entrega, tem uma comunicação honesta, né? Assim, acho que isso não te custa nada e é o primeiro passo. E aí depois você vai também, uma coisa por vez, né? Também, porque onde as empresas estão se atrapalhando muito, pelo que eu vejo, a gente faz consultoria, né? Elas querem fazer tudo, né? Agora a gente é o cliente do centro, aí quer mudar tudo. Faz uma coisa por vez. Não dá. A pressa, ela é totalmente inimiga desse trabalho, né? De cuidar das pessoas, porque não tem como você cuidar das pessoas com pressa, né? Então, a gente sabe, todo mundo aqui tem família, tenta cuidar da família com pressa. Não dá, é meio que um paralelo. Tem que ter dedicação, tem que olhar com carinho, tem que ouvir. Mas eu acho, sinceramente, que é um problema crônico isso, de fazer bem feito o básico. A maioria não faz. A gente consome tanta informação, não, que tem que inovar, que tal empresa fez isso, que tem que implantar tal tecnologia, e esquece de olhar como que você resolve o problema da fila no caixa. Total. Como é que você faz para atender o telefone na hora do almoço, que sai todo mundo para almoçar e não atende o telefone. Ou humanizar, né, a conversa. Ou a mensagem do inbox do Instagram, que às vezes leva dias para alguém responder. Então, vamos consertar isso primeiro, para depois a gente pensar em fazer o diferente. Porque até se você fizer o contrário, empresas que tentam fazer o inverso, não, vou oferecer algo mais para o cliente, quero encantar meu cliente. Só que ela não atende telefone, a fila lá é grande, o cliente reclama da qualidade. Fica uma coisa muito feia para a empresa, gera uma aversão à marca, né? Sim. Porque o cliente fala, você tá querendo me agradar, mas não entrega o pãozinho quente que precisa. É o clássico, aquele que a gente já ouviu, né? Tá aí fazendo esse marketing aí e eu já sei que não é bom, entendeu? Então gera esse vale, né? Tem um vale no meio, né? Que é tem um vale. A ideia, o produto em si e o desejo de ser inovador. E olha que legal, são dicas que não custam absolutamente nada não, né? Nada. Custam tempo, custam dedicação e custam sim um valorzinho X se quiser usar uma ferramentinha e tal, mas nada que nenhum empreendedor médio, micro, pequeno não possa pagar. Isso é importante. É isso aí. Práticas que funcionam para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tamanho de base de clientes, né? Não precisa ter 1.000 ou 2 clientes que dá para fazer para ambos. Isso é legal, então não tem barreira nenhuma, né? E são práticas, uma coisa que eu gostei muito e eu, né, como percebi aqui ouvindo as dicas, é que elas refletem em várias outras áreas do seu negócio, né? Você fazendo isso... Melhora um monte de outras coisas. Tudo. É 360. A venda, a produtividade, a sua marca, o seu marketing, tudo. Vai reverter em coisa positiva para tudo, né? Então, não tem por que não fazer, não existe uma desculpa que combine com isso. E, de fato, tem uma pressão do mercado também, que é as pessoas com voz ativa, né? Então, se você não se posicionar, elas vão te posicionar. E se o seu produto for ruim, é elas que vão te posicionar nesse lugar. Então, você precisa se posicionar e colocar sua voz. E aí, o que eu comentei antes, eu acho que é legal, né? As marcas têm se preocupado em humanizar mais a comunicação, em personificar a comunicação, porque ninguém gosta de conversar com marca, as pessoas gostam de conversar com pessoas. Então, também talvez é um passo 2, né? Depois que está praticando isso, dá para ir mais para essas estratégias de fato, implementar aí sim novas metodologias de comunicação. Aí a gente vai para uma seara que é maior, que a gente pode fazer um vídeo 2, hein? Tem vários outros passos que a gente pode dar aqui. Mas a gente não pode esquecer que cliente é um ser humano, né? Que tem anseios, que tem desejos, tem aspirações, como os teus colaboradores, como você. E é um grande erro a gente achar que as pessoas querem ser tratadas como a gente gostaria que nós fôssemos tratados. Não é. Cliente, você tem que tratar do jeito que ele quer ser tratado. Perfeito. E você só vai saber se você perguntar para ele como ele quer ser tratado, né? Você se importar de verdade, né? Pra fechar essa frase que tá na sua camiseta, que é cliente feliz dá lucro, né? Porque, de novo, há resultado, né? Financeiro pra companhia, né? Não é só, enfim, só ser legal, né? Não, é resultado mesmo. Essa é uma tese que eu defendo, acredito e eu vi acontecendo, né? Em muitas empresas. Quando você investe em ter clientes mais satisfeitos, investe em gerar o melhor para o seu cliente, deixá-los mais felizes, algo extraordinário acontece. Os números todos melhoram, os números da venda melhoram, os de retenção melhoram, o seu custo de aquisição de novos clientes diminui drasticamente, porque os teus próprios clientes começam a te recomendar. Então eu até falo assim, de repente você pegar um pouquinho da sua verba de marketing e separa um pedacinho dela para investir na tua base de clientes. Que não deixa de ser marketing, né? Que não deixa de ser marketing, mas a gente esquece, né?
Sim, A sim, gente sim. esquece disso. Sim. Então, isso é um investimento também em comunicação, porque isso volta para você, né? E o Maravilha. cliente feliz é a melhor propaganda, né? A gente sabe disso. Pô, legal demais. Quem quer te seguir, o teu Insta é Gisele Paula, eu não me lembro como é que é. Gisele Paula, arroba É Gisele Paula. Gisele Paula. E Gisele com um L, né? Que normalmente tem É, dois L's, um L isso. só. Então lá tem todo o teu conteúdo, né? Lá tá o teu principal canal de comunicação, tá lá, né? Vai ter curso agora. LinkedIn também e tal, mas Pô, as duas redes, né? Tanto fechado. LinkedIn como Instagram. Vai ter um curso que vai rolar agora em julho, Boa. focado inclusive para pequenos negócios, Olha né? De aí. como montar toda essa estratégia de experiência do cliente, com dicas práticas como essas que a gente deu aqui, né? Nada Boa. bicho de Sim. sete cabeças, coisa que você consegue colocar no dia seguinte em prática. Muito bom, Gi. Pô, vou ansioso pelo curso e quando tiver a gente divulga no Fora de Série aqui. Sem dúvida que tudo que é bom a gente quer mostrar Legal. pra turma. Obrigado de coração. Foi muito legal. Vamos fazer mais desse. Eu nem vou fazer despedida como se a gente não mais fosse falar, porque a gente vai fazer mais. Enfim, você aí que não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal. A gente tá sempre com conteúdo novo. Comenta aqui embaixo suas experiências com atendimento ao cliente. Se você concorda com esses pontos, se você tem outros pontos, vamos criar uma conversa aqui nos comentários. É sempre bom, a gente aprende e cresce juntos. Isso é muito bacana. Compartilhe esse vídeo com empreendedores que você conhece, que tem esse desafio diário. É um conteúdo que com certeza pode ajudar de forma simples e prática e barata, né, que é muito importante para esse momento que é relevante, que é o momento da pandemia e mais do que nunca tem essa proximidade com os clientes precisa ser colocada em prática, né? Então é isso. Muito obrigado. Até semana que Muito vem, mais um bem. Papo Reto. Um grande beijo, pessoal. Obrigada, Alisson. Até logo, pessoal.